pode começar, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Darlan. Vocês estão no curso de Max C21, Geometria Euclidiana Plana, tá? Então, esse curso... Ó, entrando mais alguém aqui, deixa eu aceitar. Esse é um curso do segundo semestre do curso de Licenciatura em Matemática Noturno, né, oficialmente da grade do segundo semestre. Mas devido a toda essa confusão que estamos passando, devido à pandemia, então, essa disciplina a gente acabou colocando para o primeiro semestre, que os alunos estavam entrando, porque alguns já fizeram algumas disciplinas no SLS, outros não fizeram nenhuma disciplina no SLS. Então, para deixar... para que seja uma disciplina de primeiro... A gente achou que essa disciplina encaixaria tanto para alunos de primeiro semestre quanto para segundo semestre, porque essa disciplina, assim como alguém perguntou, não lembro, sobre a equivalência, ela é equivalente à disciplina MAT 199, que é Fundamento de Matemática Elementar 2, então a disciplina do primeiro semestre do curso de Matemática, Licenciatura e Bacharelado diurno, tá? Então, a gente acha que todos os alunos que ingressaram em matemática têm capacidade de fazer esse curso, tá bom? Tem uma diferença sutil entre esse curso noturno e diurno, mas é bem pequeno. Eu acho que é mais para a parte meio final do curso, tá bom? Ok. Tá, tudo bem. Vamos lá, eu vou começar falando sobre instruções gerais do curso. Como é que esse curso... Eu acho que a parte mais importante do curso vai ser a avaliação e a presença, né? Que alguém até já perguntou como é que vai ser a presença do curso, cobrado a presença. Então, o período letivo para a gente do curso inicia hoje, né? Oficialmente iniciou no dia 22, mas inicia hoje, vai até o dia 12/6. Então, eles vão terminar no dia dos namorados, termina o curso. Então, são 15 semanas, tá bom? De curso. Então, realmente, 15 semanas. Normalmente, um curso de graduação são 16 semanas, mais ou menos. A gente perdeu uma semana, mas dá para fazer o curso. Na verdade, vai ser muito complicado. Para mim, é muito complicado avaliar se eu consigo fazer todo esse curso de maneira virtual, porque uma coisa eu já tenho um controle do meu tempo no presencial, então no virtual a gente ainda está em período de adaptações, mas eu acredito que sim, é possível fazer pelo menos 95% da ementa do curso aqui, nessas 15 semanas, tá bom? Então, todas as informações, assim, se vocês estão aqui agora, é porque vocês já entraram no Moodle, no AVA do curso, então, todas as informações do curso estarão e serão divulgadas no AVA Moodle do curso. Então, eu coloquei aqui o link e a senha, mas eu acho que todos vocês já entraram, né? Então, assim, eu deixei aqui aberto, vou para lá. Vocês estão vendo aqui a página do Moodle aberta? Aham. Pronto, ótimo. Então, aqui, o que acontece? Eu só quero explicar basicamente, o que vai estar contido nessa página do Moodle. Um fórum de avisos, onde eu vou colocar avisos sobre as atividades, atualizações de lista de exercício, quando eu postar a aula e as notas de aula. Então, todas essas notas de aulas que eu vou apresentar, o PDF, né, dessas apresentações e tudo que eu vou escrever sobre as apresentações, eu vou transformar em um PDF e vou anexar no AVA do curso, tá bom? Assim como essa aula que está sendo gravada. Então, todas as aulas gravadas eu vou anexando lá, assim como o PDF, para que vocês tenham um material de leitura, tá bom? Então, os avisos vão ser feitos aqui pelo fórum. Então, aqui no AVA vocês podem ter acesso à ementa do curso, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a ementa do curso rápido para que eu dê uma passagem geral. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas eu só queria chamar a atenção para esse primeiro ponto do conteúdo programático, que é o uso de software de geometria dinâmica, GeoGebra e Cabre. Então, esse curso, quando fizeram essa ementa, pensaram em colocar software como no conteúdo programático. E isso, na verdade, é ilegal. Não se pode colocar nenhum software
em uma ementa, um software, por mais que seja software livre, em uma ementa de um curso da graduação em matemática, ou em graduação em qualquer curso da UF. Mas eu vou explicar qual é a importância desse GeoGebra, que eu vou indicar para vocês, mas isso vai servir mais só apenas como auxílio. Então, eu não vou perder tempo ensinando o GeoGebra para vocês, porque a gente só vai usar o GeoGebra do meio para o final do curso, muito provavelmente muito pouco, mas nesse momento talvez eu fale um pouco mais sobre o GeoGebra, tá bom? Então, a ementa do curso pode ser encontrada aqui. Sobre o resto do curso eu vou explanar na frente, como é que a gente vai explorar todos os pontos do conteúdo programático. Aí a bibliografia eu vou falar mais na frente. Tá? Então, sobre o GeoGebra, eu também coloquei aqui um link para o GeoGebra. Então, para quem não sabe o que é o GeoGebra, que está iniciando agora, GeoGebra é um aplicativo de celular, ou um programa de computador, ou agora tem a sua versão online, que serve para você fazer muita coisa, tem muito material didático de matemática, mas serve para você fazer gráficos, tanto para geometria analítica, né? Então, ele tá demorando para carregar, deixa ele carregar. Tanto para geometria analítica, você consegue colocar equações e ele descrever qual é a curva geométrica que ele vai ser desenhada, tanto para geometria plana. Aqui o gráfico, eu posso colocar aqui a geometria. Então, o que você mais podem usar é exatamente sobre... o que a gente vai usar é sobre geometria plana, tá vendo? Onde aqui a gente consegue desenhar segmentos de reta. É bem simples. Eu acho que se vocês entrando, começando a fuçar, vocês já vão conseguir desenhar nesse programa, tá vendo? Então, consegue fazer muita coisa. Obviamente, o início do curso, a gente não vai usar bem pouco isso. Bem pouco GeoGebra. Mas, para o final, a gente vai usar mais quando a gente vai trabalhar com triângulos, circunferências, setores circulares, polígonos. Então, para o meio do final do curso, a gente vai usar quando a gente for falar de funções trigonométricas, equações trigonométricas, tá bom? Então, para o início do curso, a gente vai usar bem pouco. Então, quando for o momento de usar mais o GeoGebra, e se existir esse momento, se for tão necessário, a gente para, explica com mais calma, tá bom? E o que eu acho que vai mais ser útil o GeoGebra para vocês, como vão haver atividades periódicas, então, talvez isso auxilie vocês vou precisar desenhar uma reta, um triângulo, uma semi-reta, um segmento de reta, e anexar, porque vai precisar mandar alguns exercícios resolvidos. Não é obrigatório fazer por aqui, tudo bem? Mas quem quiser, para manter uma estética da atividade, não tem problema, tá bom? Fique à vontade para usar. Ok? Eu vou voltar depois com o GeoGebra no momento que seja apropriado. Se não, é bem simples utilizar o GeoGebra, tá? Já teve o primeiro contato, sabe que é bem simples utilizar esse programa. Na parte de geometria analítica, talvez seja um pouco mais complicado, porque você precisa saber a forma implícita, explícita de uma equação, de uma função, enfim. Nesse caso aqui, para geometria plana, é bem simples, tá? Então, nessa parte aqui do Moodle, aulas do curso, é onde vai estar anexado, você clicando aqui, ó, vai entrar, até o momento não tem nenhum conteúdo, só tem uma parte, uma introdução, é aqui onde eu vou começar a postar os vídeos e as notas de aula, o que eu apresentar aqui, os slides e as anotações que eu fizer nos slides, vão estar aqui um PDF com essa aula, e também vai estar anexado aqui quais são exercícios da lista que se encaixam com essa aula que foi dada nessa respectiva aula, tá bom? Então, aqui eu vou, aos poucos, todos os dias, talvez amanhã eu já atualizo essa página, já coloco o vídeo dessa aula, provavelmente, mas o PDF e os exercícios já consigo atualizar, tá bom? Aqui, nós já temos uma lista de exercícios, por mais que a gente nem iniciou o curso, mas já existe uma lista de exercícios. Não fiquem assustados, a lista de exercícios possivelmente a partir da próxima aula, e já vão existir exercícios. A aula de hoje não tem ainda exercício nenhum, mas já tem, acredito, exercícios até o conteúdo da próxima semana. Até o conteúdo da sexta-feira da próxima semana já existem exercícios aqui, tá bom? Então,
A lista de exercícios daqui, e aí eu vou atualizando essa lista, e conforme eu vou atualizando a lista, eu vou informando para vocês via WhatsApp, tá bom? Acho que sobre o Moodle era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o Moodle? Então, dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre até a lista de exercício, vocês podem me mandar pelo aviso aqui, o fórum de avisos, ou mandar pelo meu e-mail, tá bom? Então, dúvidas gerais sobre o curso, enviar mensagem no fórum do aula, ou mandar e-mail para o meu e-mail aqui, darlan@ufla.br, Darlan com 2 N's. Tem alguma dúvida, pessoal? Tá, vamos lá. Quais são os dias e horários do curso? Os dias é segunda, quarta e sexta, de 8h20 a 10h10, tá bom? Isso, alguém já respondeu, Lohan? É isso mesmo, tá. Ok, vocês estão respondendo entre vocês, ótimo. Para isso serve o chat. Né? Seria bom que tivesse um chat na sala de aula, né? Que aí quem fala não atrapalha a aula, né? Consegue ali comunicar com o aluno, que eu acho que isso também é imprescindível, a comunicação entre vocês, tá bom? Mas que não deixe de prestar atenção aqui. Mas tá ótimo, podem responder aí as perguntas se existiam eventuais perguntas. Isso, eu vou colocando sempre atualizando aquele mesmo documento, Matheus, tá bom? O Matheus está perguntando se a lista eu vou colocando, gerando outros documentos. Não, eu vou atualizar aquele mesmo documento, tá? Então, sempre, se você não viu a mensagem no fórum, vai lá, atualiza, vai lá, dá uma olhada, sempre vai lá dando uma olhadinha para ver se atualizou a lista, tá bom? Boa pergunta, Matheus. Mais alguma pergunta, pessoal? Sobre o AVA e sobre esse período letivo? Então, como eu falei, as aulas serão gravadas e disponibilizadas no AVA. Entretanto, olha o aviso, viu? Nos dias e horários da aula, se nenhum aluno estiver presente, a aula não será gravada, tá bom? A aula não será gravada, tá? Se nesse dia ninguém aparecer e eu estiver aqui sozinho, essa aula não será gravada. E a presença na aula é essencial para a realização de um bom curso. Por que eu quero dizer isso? Obviamente, eu não quero forçar vocês a estarem presentes no curso, mesmo porque estamos passando por um problema sério, que é essa pandemia. Então, obrigar a presença de vocês na aula, sendo que pode haver dificuldades de acesso, problemas com o computador, ou com o celular, ou problemas, não sei, problemas adversos que podem ocorrer. Então, eu não gostaria de cobrar a presença de vocês e ser obrigatório que vocês estejam presentes. Por isso que eu vou disponibilizar as aulas gravadas. Mas é muito importante a presença aqui na aula, porque é aqui que a gente vai trocar informações. Por mais que seja desse meio virtual, assim, mas as perguntas sobre o curso, sobre essa aula, eu vou responder aqui. Então, por exemplo, eu postei a aula gravada no Moodle. Eu tenho uma dúvida de uma passagem da aula. Infelizmente, eu não vou responder. Eu só vou responder as pessoas que estiverem aqui presentes na aula, tá bom? Ou até mesmo, ficou uma dúvida dessa aula e não deu tempo para perguntar, na próxima aula, entra aqui e me faz a pergunta, eu vou responder, tá bom? Por que isso? Obviamente, eu quero a presença de vocês e eu não quero ficar aqui sozinho falando para ninguém. Eu quero que seja uma coisa bem interativa entre a gente. Eu quero que a coisa seja o mais próximo do presencial possível, por mais que esteja ocorrendo esse distanciamento, tá, social, mas eu gostaria que essa aproximação virtual fosse o mais próximo possível de uma sala de aula, tá bom? Então, essa questão da presença é só nesse sentido, tá? Tá bom? Então, e outra coisa, assim, é óbvio que a presença aqui, eu vou passar a lista de presença, não é que eu vou cobrar a presença e quem faltou vai perder por falta. Não, não é isso. Eu gosto de ter a lista de presença por quê? Vai que no final do curso, você está com 4,8 e fala, professor, por causa de só 2 décimos eu não vou passar. Eu vou pegar a lista de presença, vou pegar as atividades que você fez, vou pegar a sua participação no curso e avaliar se realmente cabe para o seu caso essa aproximação de pontos, tá bom? Então, é nesse sentido que eu quero. Eu quero uma participação. É difícil, eu tenho que confiar em vocês, porque não tem, é muito... o presencial eu consigo ter uma avaliação melhor dos alunos, mas aqui, nesse caso, é muito complicado, tá bom? Então, eu vou confiar no compromisso de vocês, ok?
E eventuais dúvidas sobre temas abordados na aula, eu já falei isso aqui agora, só serão respondidos nos horários das aulas. Então, ou seja, na mesma própria aula, ou na aula seguinte, você pode entrar. Ah, professor, eu não estava na aula passada, mas eu assisti o vídeo e tenho uma dúvida sobre essa aula do vídeo que eu assisti. Entra na próxima aula e faz, tá bom? Entra na próxima aula e faz a pergunta sobre a dúvida. Então, eu quero a participação de vocês, tá bom? Tudo bem até o momento? Alguma pergunta, algum questionamento? Sim. Ô, professor, o senhor vai deixar. Boa noite, desculpa. O senhor vai deixar algum tempinho assim, às vezes no final da aula, para fazer perguntas? Ou vai ser sempre no início da próxima? Ou vai Não, ser não. intercalado? Pode ser o momento que você quiser. Se o momento que você sentiu a dúvida, você pode parar e fazer a pergunta. Mesmo porque, por exemplo, pode ter gente que teve dificuldade de acesso no início da aula, entrou mais para o meio da aula. É obviamente que pode atrapalhar um pouco do curso, mas da aula. Então, você pode chegar e perguntar, e aí a gente encontra o melhor momento para responder a sua pergunta. Tá? Se cabe no momento, eu vou responder sem problema. Se não cabe, a gente... espera um minutinho, a gente responde daqui a pouco. Tá bom? Vamos ser bastante flexível. Isso vai acontecer no curso. Tá bom? Tá certo. Obrigado. Nada. Vamos lá para as avaliações, tá? Então, como é muito complicado avaliar um curso online, é muito difícil. Numa universidade, principalmente um curso como esse, que é um curso de matemática, que é matemática teórica, então é muito difícil a gente conseguir avaliar o curso. Então, o que é que eu pensei? Então, o processo de avaliação se dará pela média de 3 notas. A, que eu vou falar que são as atividades avaliativas, AV1 e AV2, que é a avaliação 1 e a avaliação 2. O que são essas atividades avaliativas? São atividades quinzenais. O que é que vai acontecer? Tem a lista de exercício. Dessa lista de exercício, no dia 16, que é a primeira avaliação, essa atividade, eu vou selecionar alguns exercícios dessa lista, vou deixar lá, então você vai ter o dia 16 inteiro, de 8 da manhã até 11 da noite, vou dizer assim, para poder responder e me enviar uma foto em PDF, por favor, em PDF. Ou pode ser digitado, ou pode ser o exercício que você fez no papel, tirou uma foto, converteu para PDF, me enviou. Mas você tem o dia inteiro para poder responder aquelas questões selecionadas. Talvez 3, 4 exercícios, o que eu achar que vai de acordo com as aulas de aquelas 2 semanas, tá? Então, no dia 16 já tem uma atividade que vai abordar conteúdo sobre essas 2 primeiras semanas de aula, tá bom? Ou seja, se a lista de exercício lá, a lista de exercício 1, já tem conteúdos dessa primeira e da segunda semana, então os exercícios dessas atividades vão estar dentro dessa lista, tá? Então vai acontecer no dia 13, no dia 30, no dia 16, desculpa, no dia 30, no dia 13, do 4, no dia 4 do 5, dia 18 dos 5 e no dia 1º dos 6. São 6 atividades. E a nota, essa nota AA, que é a nota da atividade avaliativa, vai ser a soma média dessas 6 notas, tá bom? É a média. Então, é uma oportunidade muito boa. Por quê? É fazer exercício. Vocês vão ter o dia inteiro para fazer. Vocês podem se juntar entre vocês e discutirem. Obviamente que eu vou saber se vocês copiaram um do outro, eu vou saber isso na hora da correção. Eu vou. Mas tenta responder com suas próprias palavras. Pode consultar a internet, pode consultar livro, pode consultar as notas de aula, pode consultar os vídeos da aula, pode consultar o material que for. Vocês vão ter esse dia para fazer o exercício, esse exercício e entregar. Então, essa nota aqui está sendo praticamente dada de graça, tá? É só ter um pouquinho de trabalho, sentar, não esquecer da minha aula, sentar e fazer o exercício, tá bom? Então, isso aqui, essa nota aqui vai corresponder a 1/3 da nota final, tá? Da média final. E tem 2 avaliações, tá? São 2 avaliações. Essas são 2 provas, mas basicamente da mesma forma, tá? Eu ainda não sei como eu vou fazer a segunda avaliação, vai depender de como está andando o curso, mas essa primeira avaliação vai ser uma avaliação escrita. Essa segunda avaliação pode ser que eu faça uma avaliação oral aqui, uma discussão de exercícios um por um, tá? Eu ainda vou pensar no decorrer de como é que o curso está caminhando, tá bom? Então, tem essas 2 avaliações, que vão ocorrer no dia 24 e no dia 9 dos 6, tá? E aí, a nota final vai ser a nota, a média aritmética dessas 3 avaliações.
das atividades da avaliação 1 e da avaliação 2. Tá bom? Vamos correr dessa forma. Alguma dúvida sobre as avaliações? Isso, na verdade, está sobre as datas mesmo. Sim. É porque, no caso, seriam quinzenais, só que ali houve um intervalo tipo, de um mês, praticamente, do dia 13 para o dia 4. Vai ter algum excesso? Deixa eu não lembro aqui o que é que vai acontecer aqui entre esses dias. Porque aqui entra o dia 21, que é a prova. Isso, alguém já respondeu aqui, avaliação. Obrigado, viu, Clara? Aqui entra a avaliação, tá vendo? Essa avaliação aqui entra exatamente numa segunda-feira ou numa sexta, eu não lembro, tá? Ok? Professor, com licença, rapidinho. 21/4 não é feriado, não? Eu não tô lembrada assim, não tenho certeza, mas é só... Não sei. Se for, a gente... Eu ia falar a mesma coisa. É Tiradentes, eu acho que, se eu não me engano, é Tiradentes. Isso, é Tiradentes. Tá. Verdade. Então a gente vai mudar. Eu mudo esse horário, esse dia dessa aula. Tá bom? Certo, professor. Obrigada. Desculpa, eu levantei a mão aqui de novo, mas foi sem querer. Não, tranquila. Não se preocupe, não. Tá, eu vou mudar a data dessa avaliação. Vou até já riscar aqui, ó, já que esse PDF desse vai ficar a gravação também, então eu vou cortar aqui, ó, tá? E eu vou decidir qual é o dia dessa... Atualizarei, tá bom? Minha letra é um pouco ruim, deixa eu até escrever melhor. Se tiverem problema com a minha letra, podem falar, tá? Tá? Eu vou atualizar essa data. Tá ok? Mais alguma dúvida sobre as avaliações aí? Então, eu quero que seja bem tranquilo, né? Quem fez Fundamentos 1 no semestre no SLS, por favor, se manifeste. Fundamentos 1, Mate 198 no SLS. Eu fiz. Tá. Então você deve ter percebido que houveram 4 professores para corrigir cada avaliação. Isso, lembra aquelas atividades avaliativas, mas eram semanais? Aqui vão ser quinzenais. Lá éramos 4 professores. Então, aqui eu estou sozinho, então eu preferi fazer quinzenais, tá bom? Então é naquele mesmo estilo. Quem fez o curso de Mate 198 vai perceber que é bem análogo, tá? Tá bom? Quem não fez, não se preocupe, porque é bem simples. E os colegas podem colaborar aí ajudando. Tá bom? Beleza. Tá, eu vou começar a falar sobre o que é o curso, né? Então, o curso eu já deixei aí a pergunta inicial, o que é a matemática, mas eu gostaria só de perguntar mais uma vez se alguém tem alguma dúvida sobre as avaliações, sobre o AVA, sobre essas instruções iniciais do curso. Se não tiver, a gente começa a bater um papo aqui sobre o curso. Ok. Então, ok. Tudo ok? Juliane, tudo bem? Tudo ok? Beleza. Tudo bem. Então, a primeira pergunta que eu faço é, o que é a matemática? Para quem está no curso, já fez pelo menos um SLS, já sentiu mais ou menos o que é o curso de matemática. A minha pergunta aqui não é o que é o curso de matemática, mas eu queria que vocês me falassem, principalmente aqueles calouros, né, que estão entrando agora, primeira aula, que foi o caso do Igor, né, que é a primeira aula dele, se eu não me engano. Então, o que é a matemática? Talvez, quem quiser se pronunciar, pode ligar o microfone. Se tiver com vergonha, não tem problema, pode falar, e eu não vou falar, professor. Vou dar um tempo aqui para vocês responderem. Ninguém se manifesta. Uma vez eu fiz pesquisa e disse que eu perguntei, eu botei lá o que é matemática e tinha assim, tudo aquilo que se pode aprender. Aí eu fiquei com isso, tudo aquilo que se pode aprender.
Tá, tudo bem. Isso já é um bom início, tá? Um bom início de se pensar o que é a matemática. Alguém, eu vi que teve outra pessoa ia ligar, o Antônio, eu acho. Antônio, você quer falar? Eu vi que você ligou o microfone, eu acho que... É isso, professor. Eu acabei escrevendo aí do lado. Eu diria que é uma ciência que relaciona a lógica com situações práticas do dia a dia. Ok. Tá, aqui outra pessoa ainda respondeu que a matemática é brincar com o 0, 1, 2, 3. Muito bem, tudo bem. Então, se eu falar para vocês que talvez essa pergunta, né, que eu coloquei aqui, talvez é a pergunta que até o momento, eu confesso para vocês, eu, pessoalmente, ainda não encontrei resposta. Resposta para essa pergunta. Tá? Assim, já conversei com muita gente, já discuti sobre filosofia, já discuti exatamente sobre ciência, Antônio. Porque tem gente, se você for discutir com um físico, com um biólogo, ele vai dizer que isso aqui não é ciência. Matemática não é ciência, porque ciência é observar a natureza e tirar conclusões sobre teorias, observando os fenômenos naturais. Tá? Mas a matemática poderia ser também observada, você está observando componentes matemáticos, como, por exemplo, a geometria, e aí tirar conclusões. Então, tem uma discussão ampla, simplesmente se matemática é ciência ou se não é. Então, essa outra definição mais ampla, né, é a capacidade de como foi? Eu já esqueci como foi a definição que a Jaqueline deu. Tudo aquilo que você pode aprender. Isso, essa já é uma definição bem mais ampla, né? Tudo aquilo que se pode aprender, e aí baseado, eu acho que nisso aí, tem gente que fala que matemática é a mãe de todas as ciências, né? Então, todas as ciências precisam da matemática, mas o que é realmente matemática é muito complicado de se definir, tá? Então, eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem, quando começa um curso de matemática, é essa pergunta, o que é matemática? E até hoje, eu depois de graduado, mestrado, doutorado, já dando aulas há alguns anos, vem esse questionamento, né? Ainda tenho dúvida. Mas esse curso, por mais que o curso se chame Geometria Euclidiana, né? Eu vou explicar o que é esse curso. Esse curso vai basear não no que é a matemática, mas sim como fazer matemática. É isso que a gente está preocupado aqui nesse curso. Não é o que é a matemática, como fazer a matemática. Como fazer matemática, da forma mais atual, né? Como discutir e formalizar a matemática, é o nosso principal intuito. Por que é importante saber como fazer matemática? Porque hoje, todas as ciências, como eu falei, né, tem ciências que consideram a matemática a mãe de todas as ciências, né? Por que a matemática é a mãe de todas as ciências? Eu acredito que é devido à sua segurança. As pessoas, até numa discussão de bar, ou, não sei, os políticos usam muito, né, falar assim, colocar números ou colocar a matemática em uma discussão te dá segurança daquilo que você está falando. Então, obviamente, a ciência te dá uma segurança, por mais que a ciência ultimamente está sendo bem rejeitada, né, por muitos políticos, mas quando você menciona algo, foi provado matematicamente que a estatística diz isso, a matemática diz isso, eu consigo induzir matematicamente isso, as pessoas meio que aceitam. E por que aceitam a matemática? É porque a matemática é difícil? Não, eu tenho uma resposta para isso. Não é que a matemática é difícil, é a forma como é fundamentada a matemática, a forma como é formalizada a matemática, a forma como a matemática é feita. Então, é exatamente sobre como fazer a matemática. Alguém quer falar? Sim, Dama. O senhor falou aí há pouco tempo que a ciência está sendo bastante contestada, é verdade. Agora, mesmo assim, a matemática faz parte dos negacionistas.
ela traz exatidão a quem tem essa verdade, digamos assim, acessória, essa verdade, ver a verdade de outra forma, entendeu? Mesmo assim, a matemática faz parte para fortalecer a negação. Eu acho que usam a matemática de forma falsa. Esse é o ponto. Eles usam a matemática, aproveitam que dessa dificuldade que as pessoas têm de entender os componentes matemáticos e essa força do discurso matemático para enganar as pessoas, tá? Então, exatamente, a matemática não mente. Mente quem faz mal uso dela. Perfeito, Juliano, perfeito. Então, a matemática não mente. Isso é verdade. Então, depende de como você faz uso da matemática. Esse curso, vocês vão ver que é um curso, a gente vai formalizar uma teoria matemática. Esse curso, por mais que a disciplina chame Geometria Euclidiana Plana, a gente está atrás de aprender como formalizar uma teoria matemática. E aí, o que acontece? Uma vez formalizada a teoria matemática, eu acredito que no decorrer do desenvolvimento dessa teoria da geometria euclidiana, né, que a gente vai fazer aqui, vocês vão ter que sentir como é que essa segurança é construída. Não no final do discurso dizer, a matemática prova isso. A matemática me diz isso, então confio. Tá matematicamente provado que se eu colocar uma pilastra aqui dessa grossura, o prédio não cai. Então, mas sim, por que a matemática se torna tão sólida a ponto de, no final do discurso, eu falar isso? Então, o que eu acho, Antônio, é exatamente isso. As pessoas usam no final do discurso a força da matemática, mas talvez não esteja usando a matemática da forma correta. Tá bom? Não sei se você concorda comigo ou a gente... Eu concordo, eu só digo que de todo jeito a matemática é usada. Sim, claro, com certeza. E assim, a gente vai ter o privilégio aqui de aprender como uma teoria matemática é construída, coisas que não são feitas em nenhum outro curso da UFBA, inclusive. Nenhum outro curso, você vai para as engenharias, estatística, computação, talvez veja um pouco de como é construído uma teoria matemática, mas não dessa forma como a gente vai iniciar uma teoria completamente do zero. A gente vai tentar limpar totalmente a nossa cabeça, a nossa intuição, e começar a formalizar, tentar dar segurança a toda essa teoria que a gente vai construir, a geometria, tá bom? Então vamos lá. Então, sobre isso eu queria trazer instigar vocês com essa pergunta, mas o que a gente realmente está preocupado aqui é com isso aqui, ó. Como fazer matemática, como formalizar uma teoria matemática. Para quê? Para dar segurança. Tá bom? Então vamos lá. Então, como é que eu formalizo a matemática? Tá? E aí aparece o método axiomático. O que é isso? Então, eu preciso formalizar a matemática, ou seja, descrever uma teoria matemática, nesse caso aqui a gente vai descrever a geometria, e por que é a geometria, eu vou explicar daqui a pouco, de uma forma que quem está me escutando, né, eu falar sobre essa teoria, a pessoa vá concordando. E se duvida, a gente vai discutir a ponto de encontrar um caminho de dar continuidade às construções da minha teoria, da nossa teoria. Então, o método axiomático foi... Primeiro, que introduziu o método axiomático foi Euclides, como está aqui, né, ele está aqui na foto. Né? Vou colocar aqui por Euclides. O método axiomático. Euclides. 300 anos antes de Cristo. Há muito tempo, tá? Ele introduziu, tá? Então, o que seria esse método axiomático? A gente vai falar com calma, até na próxima aula, do que o que é esse método axiomático, mas basicamente é
uma maneira de formalizar uma teoria matemática baseado no raciocínio lógico-dedutivo, tá? Eu vou escrever aqui, até para deixar... uma maneira de formalizar, certo? Uma teoria baseada em raciocínio dedutivo lógico. Tá? Então, nada mais é do que isso. O método axiomático é uma maneira de formalizar uma teoria baseada em raciocínio dedutivo lógico. Foi introduzido por Euclides entre 300 anos antes de Cristo, porque, na época, ele estava tentando, né, já existiam vários outros livros sobre geometria, discutindo sobre reta, plano, ângulo, medição de segmento, toda essa discussão, e Euclides, e sempre existiam dúvidas sobre, mas não sei, não sinto tanta segurança nesse teorema, por exemplo, o teorema de Pitágoras, não sinto tanta segurança nisso que você está falando, porque começaram a aparecer coisas anti-intuitivas, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus, mas como é que a gente chega nessa conclusão, né? A gente vai medindo triângulos, vai descobrindo que os ângulos vai 180 e a gente conclui isso? Não, tem gente... esse processo de formalizar começou a duvidar sobre isso. Não, mas eu não posso observar 5, 6 triângulos e já concluir para o resto de todos os triângulos que existem no universo. Então Euclides falou assim, então eu vou tentar reescrever a geometria do zero. Vamos iniciar de que ponto? Vamos definir, tentar introduzir o que é até definir o que seria um ponto, Euclides tentou. Então eu tenho até um livro aqui que fala exatamente uma discussão ampla sobre o que seria um ponto. E depois um ponto, e o que seriam retas, o que seriam planos, o que seriam círculos. Né? Como medir um segmento de reta, o que seriam segmentos de reta. Então, começar a introduzir os componentes da geometria e introduzir conhecimentos básicos que você poderia admitir como verdade. Né? Então, eu vou falar sobre isso mais na frente, mas são afirmações sobre a vida, ou afirmações sobre a geometria, afirmações sobre uma teoria, que é um senso comum de todos. Tudo bem, eu considero isso como verdade. E vamos tentar introduzir, dar continuidade à teoria a partir desses conhecimentos prévios. Então, essas definições básicas e essas afirmações prévias são chamadas de axiomas ou postulados. Tá? Tem essa diferença entre axiomas e postulados. Tá? Então, basicamente a mesma coisa, mas Euclides, na época, ele separava axioma e postulado. Eu vou falar mais na frente, detalhar o que é isso, né? Mas axiomas e postulados são afirmações que você assume sobre... Por exemplo, um dos axiomas de Euclides era: dado 2 pontos, existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Eu acho que, intuitivamente, todos aqui da aula vai me responder, não, claro, é razoável pensar isso, né? Claro. Então, Euclides colocou isso como mas que você tem que aceitar como verdadeira. O pessoal está tendo um barulho, está passando um caminhão aqui do lado, tá? Desculpa, mas está acontecendo esse tipo de coisa. Está fazendo muito barulho aí? Não. Tá, ok. Então vamos continuar. Aqui está bem barulho. Então, axiomas e postulados são essas afirmações. Euclides costumava diferenciar axiomas e postulados, porque ele falava que axioma são verdades que você aceita mais gerais, não só sobre a geometria. Axiomas era algo que ele considerava sobre conjuntos, sobre a vida, sobre a ciência, sobre a lógica. E postulados eram as afirmações que você considerava verdadeira dentro da teoria da geometria. Mas hoje, os matemáticos atuais consideram axioma e postulado como a mesma coisa. Tá? Então, deixa eu até tirar esse
esse tracinho aqui, já hoje é considerado como sendo a mesma coisa. Hoje nem se chama mais de postulado. Chamamos basicamente de axiomas. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, essa geometria euclidiana, né, foi introduzida axiomaticamente por Euclides, foi a primeira teoria... deixa eu escrever. Foi a primeira teoria formalizada axiomaticamente. Ou seja, a partir de um método axiomático, que é a maneira de formalizar a teoria baseada em raciocínio lógico dedutivo. Tá? Tá. E aí, Euclides apresenta a sua formalização, escreve os livros, né, os elementos de Euclides. Aqui eu coloquei até um desenhozinho aqui, mas é fake isso aqui. Tá? Depois eu vou falar sobre fake news dentro da matemática, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas ele escreve essa coleção de livros que são chamados elementos de Euclides, né? Que é basicamente onde ele introduz a aritmética e a geometria da forma como hoje é conhecida como geometria euclidiana. Tá? E aí, obviamente, Euclides escreveu os axiomas, né? E entre esses axiomas postulados que ele escreveu o axioma postulado das paralelas. E exatamente sobre esse axioma, postulado das paralelas, que começou a gerar uma dúvida na cabeça dos matemáticos. Né? Por quê? Nossa, Euclides colocou esse postulado como sendo um dos últimos nos seus livros, os elementos. E claro, as pessoas começaram a perguntar, mas por quê? E Euclides achava que o postulado das paralelas, o axioma, poderia ser provado com os conhecimentos básicos que ele tinha. Então, o problema básico das paralelas, né, é aquele, deixa eu só colocar aqui, um problema básico, não é o postulado, né, do axioma. O problema básico é o seguinte, você tem duas retas, tá? Vou colocar aqui. O problema que girou em torno era sobre a discussão do seguinte, dadas duas retas paralelas, R, coloca aqui RS, tá? Será que essa distância aqui, se eu fixar aqui dois pontos iniciais, tá vendo? Tem dois pontos, um P e Q. E se eu continuar caminhando com esse segmento aqui, essa distância se altera no decorrer de duas retas paralelas, porque a ideia que se tinha é que duas retas paralelas não se intersectam, né? Essa é a definição de retas paralelas. São retas que não se intersectam. Então, a pergunta era, será que esse segmento se mantém constante? Esse segmento aqui linkando por uma reta perpendicular, essas duas retas RS paralelas, se mantém constante? Então, isso foi um problema que dentro da axiomatização, da formalização dada por Euclides, não se encontrou a prova lógico-dedutivo. Dizer assim, agora aqui eu consigo garantir que isso é verdade. E então começaram a surgir dúvidas sobre, será que esse método axiomático de Euclides é verdade? Será que eu devo confiar nisso se ele não consegue provar isso? E exatamente sobre essa dúvida, vieram os outros matemáticos que falaram assim, e se ao invés de eu colocar essa condição, eu colocar o contrário disso? A distância agora entre os pontos só aumenta entre duas retas paralelas quando corto por uma reta perpendicular. E o outro falou, então, e se eu disser que essa distância só tende a diminuir? Não que se intersectem, mas só tende a diminuir. E nunca se intersectam, mas sempre diminui. O que é que será que acontece? E é aí que surgem outras geometrias. O que hoje é chamado de geometrias não euclidianas. Tá? Isso são as geometrias não euclidianas. Então, a geometria euclidiana é uma geometria axiomática, né, formalizada axiomaticamente, que assume o postulado introduzido por Euclides, lá nos elementos, sobre retas paralelas. Tá?
Então, ele acrescentou esse axioma a mais. Eu já vou falar o Matheus comentou aqui, antes só ler o seu comentário, e a geometria euclidiana é exatamente indo de encontro a essa afirmação que Euclides colocou como axioma. Tá? Então, inicialmente para vocês, isso pode ser completamente intuitivo, não faz sentido nenhum, o professor está ficando louco, está dando uma aula que não faz sentido algum aqui. Minha primeira aula de matemática, o professor está falando de uma coisa que eu sei que é verdade, intuitivamente é verdade. Por que ele está falando sobre isso? E aí, se eu te falar aqui o seguinte, a geometria hoje, euclidiana, né, que é conhecida como euclidiana, ela está relacionada com as leis da mecânica. Da mecânica clássica, tá? Da física clássica de Newton. E a geometria, as geometrias não euclidianas, que agora são várias, né? Tem, digamos assim, não aplicações, mas tem uma relação com a teoria da relatividade. Teoria da relatividade de Einstein. Tá? Então, ou seja, alguém veio e colocou um axioma que não faz sentido algum. Como é que o segmento entre pontos equidistantes de um ponto equidistante, não, de um ponto que se localiza na reta RS, quando eu corto por uma reta perpendicular, vai aumentando. Isso não faz sentido para retas paralelas. Isso não faz sentido para essa geometria plana que a gente conhece. Mas foi construída geometria que tem uma aplicação na teoria da relatividade de Einstein. E muitas outros problemas físicos reais. Tá? O Matheus comentou aqui, uma vez eu vi um conceito de reta paralela que diz que elas se encontram no infinito. Bom, isso é completamente... isso é um dos usos falsos da matemática. Dizer que as retas paralelas se encontram no infinito. Isso é uma maneira de usar um conceito matemático para dar uma solidez em um determinado discurso. Assim como muita gente hoje usa, por exemplo, o que se tornou a física quântica. Usar essa física quântica, o mundo quântico, para fazer charlatanismo. Exatamente porque, devido à sua dificuldade de entendimento da teoria quântica. E entender a teoria quântica também passa por essa desconstrução, está muito na moda essa palavra, de abstrair e entender outras geometrias que não a euclidiana. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais, não sei se mais alguma coisa sobre... Ah, tá. E aí eu botei essa figurinha aqui, tá vendo? A figura, que é exatamente a figura que está lá no início do nosso Moodle, no nosso AVA. Que é exatamente uma das consequências, por exemplo, desse questionamento sobre esse postulado das paralelas, né? Ele dá um resultado, um teorema diferente do que acontece na geometria euclidiana plana, por exemplo. Na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Em outras geometrias, no caso na geometria hiperbólica, que é esse caso aqui, tá vendo? Da direita, e a geometria elíptica, que é o caso da geometria sobre uma esfera, né? Ela tem resultados distintos do soma dos ângulos internos ser 180. Por enquanto que na geometria elíptica, a soma dos ângulos internos sempre ultrapassa 180, na hiperbólica, a soma dos ângulos internos é menor do que 180 graus. Tá? Então, essa daqui, ó, essa geometria elíptica, deixa eu escrever aqui, essa elíptica, ela está ligada com essa noção de que a distância diminui. Tá? Esse resultado sobre isso é uma consequência de que a distância, essa distância aqui, tá? Diminui. Tá? Por enquanto que a hiperbólica está ligada com a distância. Aumenta. A letra está meio ruim. Se não estiver entendendo, pode perguntar, tá bom?
Ok, mas o nosso trabalho aqui é entender a geometria euclidiana. Voltaremos a discutir sobre geometrias não euclidianas, talvez na última aula do curso. Vamos falar um pouco sobre geometrias não euclidianas. Tá? Mas o nosso intuito é entender a formalização dessa geometria euclidiana plana. Ou seja, a geometria que vocês já conhecem. Tá? Então a gente não vai além disso. Mas eu acho que vale a pena trazer isso, para trazer até um pouco de discussão, de procura de vocês, já que vocês estão entrando no curso de matemática, e essa procura, essa curiosidade de entender melhor o que acontece com essas geometrias não euclidianas. Tá bom? Tem alguma pergunta até aqui sobre as geometrias não euclidianas, sobre tudo isso que aparentemente é uma loucura ou anti-intuitiva que eu acabei de falar? Não? Tranquilo. Ok. Então vamos continuar, tá bom? Tudo tranquilo, perfeito. Tá. Eu queria agora falar sobre o que é que a gente vai fazer no curso. Né? Eu já falei que a gente vai formalizar o curso, a geometria, mas a geometria axiomatizada por Euclides há 300 anos antes de Cristo, né? Então tem muito tempo, muitos matemáticos já olharam, já criticaram, já corrigiram, já acertaram os pontos, onde Euclides foi impreciso em alguns momentos, ou seja, olha a força de como é feito a ciência matemática, como é feito a matemática, tá? É revisar, duvidar, revisar, duvidar o tempo inteiro. Então, duvidar, talvez, é o trabalho do matemático. O trabalho do cientista, em geral, é duvidar. Esses dias eu fui pensando sobre essas pessoas que estão duvidando tanto sobre a ciência, e os negacionistas não entendem como é feito. Basta entender, inicialmente, como é feito a ciência, como é feito a matemática. Com que rigor a gente faz o nosso trabalho, né? Então, quando eu defendo a ciência, eu respeito outras ciências mesmo sem conhecer, porque eu entendo que eles fazem da mesma forma como eu faço, de forma rigorosa. E vocês vão sentir isso nesse curso. Não estou dizendo que eu vou ser carrasco com vocês, estou dizendo que a gente precisa ser formal para poder a gente ser o mais claro possível e ter mais segurança naquilo que a gente está falando e naquilo que a gente quer formalizar, naquela teoria que a gente quer desenvolver, tá? E aí, o nosso curso, né, vai ser um curso axiomático de geometria euclidiana, mas vai ser feita pela axiomática de Hilbert. Hilbert é esse carinha aqui, né? Aí tá a foto dele, ele foi um matemático alemão. Vou colocar aqui. É isso aqui que é. Alemão. E assim, eu sou um fã dos trabalhos de Hilbert, apesar que ele nasceu em 1800, no final de 1862. Eu sou fã dos trabalhos de Hilbert. Quem já viu alguma palestra minha, já ouviu, ou quem já viu, vai ouvir falar em Hilbert muito nesse curso. Então, Hilbert, ele praticamente trabalhou em todas as áreas da matemática. Tem trabalhos, escreve aqui, em praticamente áreas da matemática, tá? Ele tem E ele, quando iniciou o seu trabalho ali no final do século XVIII, para o início do século XIX, né? Então ele discutia excessivamente, ele era obcecado por essa formalização da matemática. Não só da geometria, mas de toda a matemática. A formalização da teoria dos conjuntos, a formalização do cálculo, que vocês vão ver, a formalização da álgebra, ele era completamente obcecado por isso. E hoje, a matemática que nós fazemos é extremamente próxima da matemática que Hilbert fazia. A forma como Hilbert
fazia? A primeira axiomática que foi dada por Euclides, tá? Então foi o primeiro método axiomático, mas Hilbert tinha uma coisa com ele que foi chamado depois de o programa de Hilbert, né? De Hilbert, que ele dizia o seguinte, Hilbert, ele dizia que toda teoria matemática pode ser axiomatizada ou formalizada, vou botar formalizada aqui, por um número finito de axiomas. Ou seja, ele acreditava nisso. Obviamente, né, eu vou falar aqui, ele acreditava que qualquer teoria matemática que você iniciasse a pensar, você poderia descrever uma quantidade finita de axiomas, ou seja, coisas que você assume como verdade, né, afirmações que você assume como verdade, e descrever toda a teoria a partir desses axiomas, quantidade finita de axiomas. Então, qualquer teoria matemática, ele acreditava que poderia ser axiomatizada e ser tratada dessa forma, tá? Esse é o programa de Hilbert, que, infelizmente, Gödel, não vou entrar nesse assunto, mas Gödel praticamente acaba com o programa de Hilbert, mostra um problema nessa afirmação de Hilbert, tá? Exatamente sobre questionar que se a matemática pode ser formalizada axiomaticamente, né? Não as teorias matemáticas, e sim a própria matemática. Enfim. Então, Hilbert, entre muitos desses trabalhos de Hilbert, ele reescreve a geometria. Tá? Geometria. Tá? Então, é isso que acontece. Hilbert, ele reescreve a geometria axiomática, de forma axiomática. Obviamente que ele era um axiomático, né? Então, ele reescreve a teoria, a geometria, né? E, hoje em dia, é exatamente essa axiomatização, formalização dada por Hilbert, que a gente utiliza até hoje nos livros de geometria euclidiana. Então, é totalmente baseado no seu formalismo axiomático, tá? Obviamente, tem algumas diferenças pequenas, a gente vai falar aqui, mas no decorrer do curso, mas, basicamente, é a axiomática de Hilbert que a gente vê hoje nos livros de geometria que existem por aí, tá? Tá bom? Alguma dúvida sobre aí? Antes de eu falar como era que Hilbert descreveu esse método axiomático da geometria euclidiana, que é como a gente vai estudar. Se não tiver dúvida, eu vou continuar, tá? Acho que não, professor. Ok, muito obrigado, Luan. Então, o que é que Hilbert fez? Euclides colocou muitos axiomas, eu não lembro o total dos axiomas de Hilbert, confesso para vocês agora, não lembro, mas tinham muitos axiomas e estavam em ordens distintas, assim, por exemplo, o axioma das paralelas ele colocou bem depois de falar até de aritmética, até falar de medição de segmento, essas coisas, que a gente vai falar também nessa ordem. Mas aí Hilbert falou assim, não, eu vou tentar reescrever esses axiomas, essa geometria, que ele também chama de geometria euclidiana, exatamente porque foi Euclides que deu essa primeira axiomatização, e ele deu uma reorganizada nessa formalização, deixando, talvez, de uma maneira mais simples de entender a formalização, né? Então, ele dividiu em grupos de axiomas, tá? Ele dividiu em grupos. Ele falou, vou iniciar a minha formalização pelos axiomas de incidência, que basicamente falava sobre a relação entre pontos e retas,
Ou seja, como as retas incidem sobre os pontos, por isso que vem o nome axioma de incidência, né? Então, por exemplo, um dos axiomas que está nesse grupo de axiomas de incidência é o axioma dados os pontos, existe uma única reta que os contém, tá? A gente vai começar a ver isso na próxima, na sexta-feira, se não me engano, na próxima aula ainda não. Então, aí ele introduz dois axiomas, se eu não me engano, mas depois foi descoberto um erro pequeno e ele acabou colocando mais um axioma, quer dizer, outros matemáticos que vieram depois preferiram assumir outro axioma. Então, nós vamos introduzir 3 axiomas aqui para os axiomas de incidência. Depois, ele colocou um outro grupo de axiomas, que é os axiomas de ordem, né? Que quer dizer o quê? A organização, que vai descrever a organização dos pontos na reta. Tá? Então, pessoal, vocês podem até estar pensando assim, mas o professor parece estar falando coisas óbvias, né? O início desse curso é exatamente desconstruir completamente tudo que você sabe sobre geometria e iniciar do zero. Suponha que você não tem ideia do que seja uma reta. Não tem ideia de como é que os pontos estão dispostos na reta. Tá? E aí é que vem os axiomas de ordem para descrever exatamente como é que os pontos estão dispostos sobre uma reta. Observem que estamos discutindo coisas extremamente simples. Tá? Depois ele introduziu os axiomas de congruência. O que ele queria dizer sobre isso, né? Construções, talvez, construções, figuras, digamos assim. Vamos lá. Figuras geométricas. Deixa eu... fluídas. Vou botar assim. Da mesma forma... Digamos isso. Então, eu estou sendo extremamente informal aqui quando eu falo sobre isso. Mas é basicamente eu dizer o seguinte: se eu consigo construir figuras geométricas da mesma maneira, então elas são iguais, elas são congruentes. Tá? Espera, tem um comentário aqui, que Lohan disse, coisas que já conhecíamos, mas não com essa nomenclatura, né? Pelo menos eu, tá? Isso, ok. Antônio Carlos falou também. Falar sobre o óbvio é fácil, difícil é provar. Exatamente. Então, exatamente isso, Antônio Lohan tem razão. Está falando de uma maneira um pouco, uma nomenclatura um pouco diferente. Tá? Apareceu aqui essa palavra axioma, que talvez seja nova para vocês. A gente já defini inicialmente, que são afirmações que a gente considera como verdade, mas isso vai ficar claro depois, tá? E exatamente isso, Antônio Carlos. Você pensa intuitivamente, isso é óbvio, mas eu pergunto assim, vai convencer para uma criança que nunca viu geometria de que essa afirmação é verdadeira? Como você prova? Obviamente você não vai fazer uma prova para uma criança, né? Ela precisa, mas é como se a gente estivesse fazendo geometria de criança aqui. A gente vai iniciar exatamente do zero e construindo peça por peça, tá? Então, por que também é importante ver esse curso no início da graduação? A geometria é uma teoria simples de entender os seus axiomas e entender como a teoria é desenvolvida. Agora, vocês lá na frente vão ver álgebra, grupos e anéis 1, que é teoria dos grupos, que é construída de forma axiomática, teoria dos anéis, que é construída de forma axiomática, teoria dos corpos, que é construída de forma axiomática, análise, que é a formalização do cálculo, que é introduzida de forma axiomática, geometria diferencial, construída de forma axiomática, e todas as outras teorias matemáticas que vocês vão ver no curso. Álgebra linear, os espaços vetoriais são construídos de forma axiomática. Então, o que é que esse curso vai trazer para você? Não só aprender como formalizar uma teoria matemática, mas como ler livros matemáticos.
Quando abrir um livro matemático, vai estar lá axiomas, definições, proposições, teorema. Então, a gente aqui vai aprender como construir, como também ler um livro matemático, tá? Então, o axioma das paralelas, Hilbert introduz, né? Os axiomas da paralela. E vai falar... esse aqui eu acho que não tem nenhuma descrição, tá claro, mas eu vou escrever aqui só para não dizer que eu não escrevi nada nessa... Então, sobre o paralelismo das retas, né, tá? Vai descrever como as retas são paralelas, né? E os axiomas de continuidade, isso aqui está mais relacionado com como medir segmento e ângulo, tá? Ângulo e área, vou colocar área aqui também. Medir segmento, ângulo e área, tá? Então, ou seja, para Hilbert, você introduziu os axiomas de incidência, de ordem, congruência, paralela e de continuidade, você já consegue fazer tudo da geometria euclidiana, da geometria plana, tá? Tá, vamos lá. Carla está fazendo uma pergunta aqui. Professor, uma dúvida que surgiu. A menor distância entre dois pontos nem sempre é uma reta. Mas dizer isso na geometria euclidiana plana seria um axioma? Não, ó. Primeiro que a gente vai entender que segmento é diferente de reta, tá? Então, a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, tá? Agora, depende do que é reta, em que geometria você está, certo? Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar aqui para essa geometria aqui, ó, elíptica, né? Onde as retas, os segmentos de retas, são o quê? São, de uma certa forma, se você visualizando, são curvas, né? A reta que liga um ponto A de um ponto B são curvas. Concorda? Então, agora, sobre a esfera, por exemplo, sobre o globo terrestre, um avião que viaja daqui de Salvador para, não sei, para a Europa, ele não vai em linha reta. Ele faz um movimento curvo, né? Mas para a geometria do globo, ele faz um movimento retilíneo. Então, é nesse sentido que esse questionamento seu está girando. Que nem sempre a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. É nesse sentido, tá? Isso vai ficar claro durante o curso. Mas foi muito legal a sua pergunta, tá bom? Ficou claro, clara. Que volume também. Volume, né? Eu vou colocar volume aqui, mas nesse curso a gente não vai falar sobre volume. É geometria euclidiana plana. Então, o máximo que a gente vai chegar lá no final é calcular a área, que aí eu acho que, por incrível que pareça, calcular a área no final do curso é muito mais simples do que entender os axiomas iniciais de incidência, de ordem, congruência, de continuidade. Tá? Ok? A gente vai entender isso, como é que isso é construído de forma gradativa. Tá? Então, assim, eu só queria dar essas ideias do como é que a gente vai, só recapitulando, né? Então, o método axiomático, a gente vai seguir o método axiomático para construir a nossa teoria da geometria, tá? Não vai seguir o método de Euclides, porque foi feito há 300 anos atrás, 300 anos antes de Cristo, inclusive, então, há muitos anos atrás. Mas a gente vai formalizar pela axiomática de Hilbert, mas mesmo assim, eu vou voltar para esse slide, mas mesmo assim sendo extremamente rigoroso na formalização, surgem dúvidas, questionamentos, e aí, será que essa geometria não pode ser construída de outra forma? E é assim que é o trabalho do matemático. Tá? Okay? Então, como vai ser organizado o nosso curso? O nosso curso também vai ser organizado dessa forma. Vamos iniciar pelos axiomas de incidência, introduzir os axiomas de ordem. Aí a gente vai fazer uma pequena mudança, tá? Os axiomas de continuidade, não falando de área e volume, mas falando de medir segmento e ângulo, a gente vai entrar aqui, ó, antes dos axiomas de congruência, tá? Depois a gente vai introduzir os axiomas de congruência e os axiomas da paralela. Por último, tá bom?
gente vai discutir sobre isso. Tá? Então, vamos lá, bibliografia do curso. Essa organização que eu dei aqui, de como vai ser o curso feito, ele está nesse livro, Geometria Euclidiana Plana, do João Lucas Barbosa. Marcos Barbosa, né? Então, esse livro vai ser o livro base nosso, tá? Esse aqui é o livro, talvez o livro principal aqui é esse livro. Por mais que eu vou fazer algumas coisas bem diferentes do livro dele, né? Do João Lucas, mas vamos seguir a ordem do livro, tá? Por exemplo, eu vou introduzir já na parte inicial da geometria de incidência, axiomas de incidência, eu vou introduzir 3 axiomas e o João Lucas ele introduz 2 apenas, tá? E eu vou explicar por que eu vou introduzir o terceiro. Mas esse livro vai ser o livro base, tá? Esse aqui é o livro base do curso. Outros livros. Tem a Geometria Moderna, parte 1, que é uma tradução que é da editora da UNB. Então, também é feita de forma axiomática, então tem bastante coisas legais feitas nesse curso, mas segue uma forma um pouco mais, não tão rigorosa quanto a do João Lucas. Geometria Básica, esse daqui também segue o início axiomaticamente, depois vai mudando um pouco, tá? Então ele está disponível aqui, ó, nesse canal, vocês podem entrar, podem dar uma olhada, tá? Tem esse livro, Geometria Euclidiana e Construções Geométricas, que é um livro que eu particularmente gosto muito, até para aqueles que fazem licenciatura, eu acho bem legal, que ele começa nesse rigor axiomático, depois ele quebra, faz bastante coisas legais, envolvendo regra do compasso, enfim, é bem legal esse livro, tá? São essas 2 autoras aqui, Eliane e Maria, da Unicamp. E aí eu coloquei esses 2 livros, são 2 livros, infelizmente, em inglês, não tem em português, mas quem sabe ler inglês pode aproveitar. Eu gosto muito desses livros, que é Elementary Geometry from an Advanced Standpoint, esse do Edwin Mose, que é muito legal, e esse Euclidean Geometry and Non-Euclidean Geometry, que faz uma discussão bem rigorosa sobre essa distinção entre geometria euclidiana e não euclidiana. Então, são livros mais para consultas futuras, ou se vocês querem aprender mais sobre essa discussão entre euclidiana e não euclidiana, como é que surge. Então, assim, aos poucos eu posso trazer discussões sobre história da matemática envolvendo a geometria e a construção dessas geometrias não euclidianas, tá? E em alguns momentos eu posso trazer essas coisas. Bom, eu estou terminando a aula de verdade. O que eu vou iniciar na próxima aula? Eu não vou iniciar a próxima aula falando sobre os axiomas de incidência. Eu acho que primeiro a gente precisa entender como é que a gente pensa logicamente, como é que é feito o raciocínio dedutivo. Então, a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre lógica. Informal, tá? Vai parecer formal, mas é completamente informal. Quem fez um curso de Fundamentos 1, MAT 198, viu além do que eu vou falar aqui. Viu muita coisa de lógica. Viu muito além do que eu vou falar aqui. Vou falar apenas em uma aula, tá? Mas eu pretendo deixar claro como é que a lógica vai ser usada, né? Como a lógica vai ser usada no formalismo de uma teoria matemática. Tá? Então, como é que a lógica tem um papel importante nesse rigor, dado nessa força das teorias matemáticas, né? E essa frase dizer, eu não consigo duvidar de algo provado matematicamente. Isso é dado devido à lógica, tá? Então, na próxima aula a gente vai conversar bastante sobre lógica informal, vai discutir sobre o que é uma estrutura de uma teoria matemática, como é que ela é desenvolvida através de raciocínio lógico dedutivo, né?
como é que é feito esse raciocínio lógico dedutivo, coisas que já estão internalizadas, ou seja, vocês já sabem como é feito isso, porque, obviamente, quando alguém consegue convencer vocês de uma discussão, é porque ela seguiu um raciocínio lógico dedutivo que te fez convencer disso. A gente, basicamente, vai, não é formalizar, mas deixar essa lógica, esse método dedutivo um pouco mais claro, tá bom? Porque até nisso, o matemático é chato. Ele consegue encontrar problema, conseguir duvidar do raciocínio lógico dedutivo. Tá? Então, obviamente, tem uma formalização muito mais ampla por trás da lógica, mas o que a gente vai ver é simplesmente uma lógica de uma maneira bem informal, tá bom? Então, como você inferir a partir de coisas previamente conhecidas, quais são os métodos de prova matemática, ou seja, métodos de como provar que um determinado teorema é verdadeiro, ou uma determinada proposição ou afirmação, tá bom? Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre o que eu falei até o momento? Agora eu abro um espaço para a gente discutir um pouco. Quem tiver dúvida, quem achou que ficou bem, bem escuro ou não entendeu muita coisa, podem falar, vamos lá, vamos discutir. Eu estou abrindo esse espaço para a gente discutir, tá? Essa, na verdade, é mais uma pergunta. Tá, pode fazer. É que eu queria saber se o senhor tem algum canal no YouTube, ou alguém assim, que fale sobre os assuntos que a gente vai abordar durante esse semestre, para, por exemplo, dar uma revisada. Ok. Então, o professor Samuel, semestre passado, ele deu um curso de... Esse mesmo curso foi o curso de Geometria, Fundamentos de Matemática Elementar 2. Eu pedi para ele o link das aulas dele, que eu não sei se está no YouTube, eu acho que não, mas ele me falou que ia me passar, e eu vou deixar disponibilizado no AVA, caso vocês queiram dar uma olhada. Vai ser basicamente a mesma aula, tá? Vai ser basicamente o mesmo curso, mas eu vou dar, sei lá, vai ser uma linguagem diferente, a minha da linguagem dele, tá? Então, quem quiser dar uma olhada também pode ir. As minhas aulas eu já falei que vou postar no AVA, mas eu também vou deixar disponível no canal do YouTube. O meu canal está criado, mas não tem vídeo nenhum. Então, eu vou começar iniciando por esse vídeo, tá? Então, quem quiser pode ir lá e entra, assiste. Possivelmente vou criar outros vídeos com outras coisas que vai de forma paralela a esse curso e vou colocar lá. Mas, inicialmente, só não tem as aulas desse curso, tá? Beleza? O Carlos está perguntando qual é o programa que eu uso para digitar aqui, né? Esse daí é o OpenBoard. Deixa eu escrever aqui. Esse é o OpenBoard. Tá? Mas tem vários. Eu gosto mais desse porque eu consigo colocar slide e escrever por cima, tá? Tem vários. Boa noite. Professor, Boa. O professor Samuel geralmente não deixava disponível, não, porque apesar de eu não continuar na disciplina no semestre passado, mas ele não disponibilizava no YouTube, não. Não disponibilizava, né? Eu acho que ele não disponibiliza, mas eu pedi para ele, ele me falou que iria me enviar. Eu vou esperar. Só para ter uma linhagem diferente. Apesar que, quando iniciar os axiomas de incidência, tudo fica igual, mas nessa parte de lógica informal, por exemplo, ele dá um foco muito grande para a teoria de conjuntos. Eu prefiro não fazer isso aqui e fazer no momento correto de cada... No momento em que o problema que exija conjuntos apareça, tá? Apesar que eu vou falar bem pouco sobre conjuntos, mas eu prefiro fazer assim. As aulas eram realmente muito boas, mas é porque eu estava sem compatibilidade com o horário, aí eu terminei trancando no meio do caminho, mas as aulas realmente eram boas. Boa, né? Com certeza. Samuel, eu sei porque eu fui aluno do professor Samuel. Então, eu sei. Em Mate 198, em Fundamentos 1. Eu fui aluno do professor Samuel. Então, e hoje é meu amigo, a gente tem artigo publicado, inclusive. Então, é meu companheiro já. Um amigão. Então, eu acho que é uma outra abordagem, tem bastante... Ele é excelente, realmente, as aulas dele são muito boas, tá? Mais alguma dúvida? Ficou claro, pessoal, sobre o que eu falei até o momento?
Eu acho que eu falei poucas coisas, mas falei muito. Então, mas eu acho que as coisas vão ficar claras no decorrer do curso, tá? Eu não quero que vocês se assustem com as coisas que eu falei. Realmente é um curso que vocês vão escrever mais do que fazer conta. Então, esse curso é um curso que talvez vai exigir mais, olha o que eu vou falar para vocês, vai exigir mais a sua aptidão em escrever redações, do que conhecer matemática. Tá? É escrever redação e ter um raciocínio lógico dedutivo, isso vai ser muito mais explorado do que saber resolver equação de grau 3, 4, ou sabe, fazer divisões de polinômio. Isso aqui pouco vai ser explorado. Tá? Então, assim, esse curso eu costumo dizer que até quem não sabe quase nada de matemática pode aprender. Não é que consegue, essa é outra coisa. Mas que pode aprender porque realmente a gente não exige muito da matemática que foi vista no ensino médio. Tá? A gente só precisa dessa intuição dedutiva. Tá bom? Perguntas, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem pergunta no chat, professor. Tem? Ah, tudo bem. Sim, as provas vão ser no horário das aulas? Sim. Aquelas avaliações a 1 e a 2, né? Sim, mas obviamente com um tempo maior. Tá? Não vão ser 2 horas para você fazer uma prova. Então, como muita gente pode ter problema de iniciar antes das 8h20, a gente inicia 8h20 e pode ir possivelmente até meia-noite. Não me oponho. Ou, se vocês preferirem, eu coloquei ali a data, uma das provas a gente vai ter que mudar. A gente pode colocar a prova para um dia de sábado, tá? Ah, ok. Maurício está perguntando se eu acho que é necessário dar alguma revisada em alguns assuntos para a próxima aula. Então, sinceramente, não. Talvez nessa aula. Só tentar entender o que é que foi discutido nessa aula. Porque a gente vai falar sobre lógica informal. Quem viu Fundamentos 1, Mate 198, dá uma olhada naquela parte inicial de lógica. Porque, obviamente, eu vou repetir algumas coisas. Né? Mas quem não viu e viu alguma coisa sobre lógica, algo sobre tabela-verdade, quem já viu algo sobre isso, quem já estudou para concurso, com certeza já viu algo sobre isso. Então, só rever algo, dar uma lida bem rápido, tá? E isso, Stephanie, se você foi minha aluna em Fundamentos 1, você lembra que a parte inicial do curso era lógica, né? E ali a gente fez até mais formal do que vai ser feito aqui, tá? A gente foi bastante formal lá. A gente introduziu aquele método dedutivo, como deduzir fórmulas proposicionais, né? Mas é muito bom dar uma lida lá naquela parte de quantificadores, para todo, existencial, como negar uma fórmula quantificada, apesar de que eu vou falar aqui sobre isso nessa aula, na próxima aula, tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, esse arquivo que o senhor está mostrando aí, o senhor vai postar no Moodle? Isso, vou postar no Moodle. Agora, depois da aula, eu vou gerar um PDF e se eu não colocar hoje à noite ainda, amanhã pela manhã eu já coloco, tá bom? E com relação ao término das aulas, o senhor pretende terminar 10h10 mesmo, antes? Aí depende. A aula começando 8h25, que é o tempo que o pessoal entra, eu acho que eu consigo levar até as 10. Depende do dia do curso. Se eu achar que o que eu for falar ainda vai demorar muito para... Sei lá, vou introduzir um teorema, que a demonstração pode demorar 20 minutos, eu prefiro terminar a aula. Isso depende da aula. Como a aula for caminhando, a participação de vocês, eu vou levando. Mas, obviamente, eu não pretendo passar das 10h10, obviamente. Normalmente eu termino antes, né? Ok. Tá bom? Mais alguma pergunta, questionamento? Vou parar a gravação aqui. Não.